Quando der, avise que eu aperto F5 aqui. Ok, queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal. Que Deus os abençoe a todos. Grande seja a bênção de Deus sobre a vida de cada um e de todos nós. Estamos reunidos mais uma vez com muita alegria neste dia maravilhoso, abençoado pelo Senhor, já que finalzinho do mês de maio, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, sede da Igreja Evangélica Ministério Tempo de Unção, nesse compromisso gratuito que nós formalizamos de estarmos falando sobre o pão de cada dia. Toda sexta-feira, 21 horas, estamos nos encontrando para conversarmos um pouquinho mais, sempre tendo como base a palavra de Deus, sobre o pão de cada dia, sobre o nosso dia abençoado, sobre cada segundo que Deus nos concede nesta vida maravilhosa que temos, para que tenhamos cada dia mais consciência do amor de Deus, da bondade do Senhor, para que possamos valorizar cada segundo das nossas vidas e para que nosso esforço não seja vão. Deus não nos criou no propósito de estarmos sofrendo, de sermos sofredores, de estarmos labutando incessantemente sem sentido. O Senhor nos criou com um propósito maravilhoso, abençoado, gigantesco, mas que nós temos que ter consciência, temos que buscar a consciência disso e sabermos verdadeiramente até onde tudo se estabelece em nossas vidas. Porque nós inventamos em cima, queridos irmãos. Daquilo que nós não sabemos, nós tiramos nossas conclusões, tiramos nossas opiniões pessoais e acabamos então fantasiando, acabamos então indo por pensamentos que nem são verdadeiros. Mas por isso é importantíssimo que nos voltemos ao Senhor. Ora, vamos perguntar àquele que é o autor e consumador da vida: qual é o propósito da vida, meu Pai? Meu Deus, por que tantas dificuldades? Senhor, por que eu tenho tantas dúvidas junto de mim? Senhor, qual é o sentido da vida, de tudo que o Senhor criou? Nada mais correto, nada mais lógico, nada mais certo do que buscarmos saber naquele que nos criou. Então este é o exercício que nos leva para e passo cada dia mais para esta consciência. E um sorriso vai brotando, e uma alegria vai se destacando dentro de nós, como que escondida e tirada lá de trás, às vezes até de alguns entulhos, e vem ela ali para frente, e ela nos toma conta de nós. Esta alegria de sabermos que fomos criados para sermos felizes, para nos deliciarmos nas muitas maravilhas que Deus criou e para proclamarmos o seu santo nome, o seu reino. Oh Deus querido, maravilhoso, bendito e santo. Havia tempos, meus queridos irmãos, que eu não fazia sentido o que significava isso. Eu não tinha para isso, para este tipo de assunto, qualquer então interesse, ou qualquer entendimento, ou qualquer discernimento. Para mim viver era viver assim de maneira solta, era viver mediante o patrocínio do mundo, das coisas do mundo, tão somente no sentido de diversão, de distração, como todo mundo, assim, uma grande maioria já assim viveu, espero que agora transformado já não. Mas vivíamos unicamente em torno disso, de festa, de coisa errada, de coisas que provocavam sorrisos, provocavam declarações, provocavam sentimentos, mas não chegava nem perto de ser o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a felicidade. Não havia constância, aí tudo era muito patrocinado. Tudo aquele que tem dinheiro, então, era sinônimo de que ele era feliz, porque tendo dinheiro ele poderia comprar o que ele queria, ou então todo aquilo que patrocinava o seu momento de êxtase e de festa. E os demais então eram tidos como sofredores ou labutadores. E a felicidade de Deus que está em Deus, quando nós a descobrimos, é diferente, depende disso, porque não é isso que a patrocina, é o próprio Deus que nos patrocina. A sua presença dentro de nós, a certeza da sua estada dentro de nós, da sua permanência, da sua vida, de que somos, tudo isso então nos concede, libera este amor de uma maneira natural, essa satisfação, esta alegria, esta felicidade. Oh, bendito seja o teu santo nome. Isto, meu Deus querido, que o nosso Pai nos dá é algo extraordinário que só vem dele e que não tem preço ou não tem valor para se colocar preço, para se comprá-lo, porque ele não é moeda de troca.
Então aí você ou conquista, ou melhor, ele já nos é dado, você toma posse dele. Então, em geral, o que está acontecendo conosco é aprendermos a tomarmos posse desses momentos tremendos, desta aproximação com Deus, com a nossa verdade, com a nossa alegria, porque então descobrimos verdadeiramente a nossa alegria, descobrimos o nosso valor, a nossa importância. Bendito seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês, nesta caminhada agora, possamos juntos descobrirmos cada momento mais, cada dia mais, a beleza desta descoberta, deste agir, desta verdade do Senhor, que ela é eterna e que ela é singular. Tá bem? Meu Deus querido, eu quero apresentar neste momento nossos irmãozinhos que estão agora nos acompanhando através desta live, estão neste momento também mostrando-se interessados na santa palavra de Deus, no vosso agir, na vossa bondade, no vosso amor, estando agora também dispostos a conhecerem-se um pouco mais, ou quem sabe até de vez. Isso tudo, Senhor, vai depender de cada um, da intenção, da predisposição de cada um, ao qual nós pedimos que o Teu Espírito Santo, em vendo esta disposição, em sentindo isso, ajude-nos. Venha, Espírito Santo de Deus, nos alavancar nesse sentido. Venha nos ajudar para que, sendo o nosso ajudador, esteja agora nos favorecendo, nos facilitando este caminho já preparado pelo Senhor Jesus. Caminho de felicidade, de vitória e de bênção. Aqui estamos, meu Deus querido, e pedimos que o Senhor nos abençoe. Pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que, ou melhor dizendo, há um ditado que diz que o trabalho dignifica o homem. Então, nesse sentido de dignidade, de dignificar, em muito está no sentido de mostrar o que somos. Muito está em função de mostrarmos nossa competência, nossa disposição, em mostrar também nosso valor. O homem, cada vez que ele busca o conhecimento de si com Deus, ele cresce, ele se valoriza. E é algo assim que vem como uma expressão natural e já logo é entendida pelo seu espírito, pela sua alma, que já o alinha numa perspectiva elegante, já o coloca como um vencedor, como os nobres. Assim é que nós, nessa nobreza de espíritos, começamos a ser transformados. A cada dia temos uma postura mais elegante, mais bonita, mais nobre, uma postura cristã de filhos de Deus. Andamos agora na certeza, na alegria, na felicidade, não como aqueles devedores acuados, se escondendo, fugindo, aqueles que não pensam ter o direito ou não sabem, então, reclamar os seus direitos, viver seus privilégios. Por vezes você encontra uma pessoa e diz, meu Deus, por que você está sofrendo? Você também tem direito a esse benefício? Você também tem direito a ser assim? Você também tem direito a ter alguém que te ame? Você também tem direito a alguém que o ame e o respeite? Você tem direito a todas essas coisas. A pessoa não compreende. Muitos sentem-se marcados, como que estigmatizados, marcados ali para a infelicidade, já abrindo mão e de viva voz dizendo, eu não nasci para isso, a sorte não me favorece, as coisas não me vêm. Então, alguns já estão como que fadados ao sofrimento e já conformados com aquilo, vão empurrando suas vidas. E não é esta a verdade do Senhor para conosco, não é essa. Aquele que se desperta para Deus, então, nessa postura elegante que eu havia falado, de filho de Deus, ele já demonstra que algo aconteceu dentro dele, que algo o enobreceu, que algo o enriquece a cada momento, a cada instante, e ao conhecimento de si, do amor de Deus para conosco, da sua importância. Então, esse caminhar nosso, ele vem, antes de mais nada, corrigir uma postura nossa. Já é uma cura, já é uma bênção, porque ele nos corrige desta falta de postura, ou dessa postura inadequada em qual vivemos.
assim cabisbaixo, triste, meneando a cabeça, ora para cá, para lá, ora caracolando como não andando em linha reta, mas caracolando como um cavalo chucro no campo. Então tudo isso faz com que perceba-se que uma pessoa não está alinhada com Deus. Quando você vê aquele indivíduo falando com nada, falando com vazio, titubeando, não conseguindo manter sua linha reta como um bêbado e agindo de maneira deslocada, certamente este ainda não encontrou o seu valor. E então agora ele se maltrata, ou ele se maldiz, ou ele então tenta uma compensação de forma diferente, exagerada, e tudo, enfim, que leva para um outro caminho, tentando buscar algo que, se ele tivesse se dedicado, ele teria conhecido gratuitamente, sem forçar. Mas temos que nos alinhar, porque muitos não conheceram. E de tanto nós caminharmos com os vícios, nos adaptamos a eles. E por vezes dá a impressão de que eles fazem parte da nossa vida, que nasceram conosco. Não, eles foram adotados por nós. Foram talvez criados, patrocinados, foram também consentidos, e daqui a pouco eles fazem parte de uma história que dá a impressão não haver mais cura. Assim, meu querido irmão, assim. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua bondade, na sua soberania, Ele não depende das coisas que nós dependemos. E Ele, diferente de nós, tudo pode, tudo faz. Então, o que para você já é o fim da linha, o que para você já não tem mais explicação. Ali começa então toda a história com Deus, que tudo sabe, tudo pode. Então, quando você se remete a essa figura do Senhor, dentro dessa perspectiva de soberania de Deus Altíssimo, Santo, Poderoso e que nos ama, o impossível passa a acontecer. Impossível, essa é uma palavra extremamente humana para o ser humano. Então, digamos que esse vocabulário, onde está a palavra impossível, ela vem adequar-se unicamente para nós, porque a Deus não existe isso, não existe essa condição. Aquele que tudo pode não conhece limite, ele não conhece esse tipo de coisa. O tempo para ele é diferente do que para nós. Então, quando nós tocamos as coisas de Deus, temos que abrir nossa mente para essa perspectiva, para esta dimensão do poder, essa dimensão da sabedoria universal, soberana, total, plena do Senhor. Então, você conversando com Deus, deixa que Ele tome as decisões, não é você que tem que tomar. Por vezes, pessoas não vêm até Deus porque acham a sua causa dificílima, inatingível, impossível. Não. O que temos que fazer é viabilizar sempre o nosso contato com Deus, é manter esse contato, é buscar, é demonstrar que aonde quer que nós estejamos, estamos dispostos a vir até o Senhor e que o buscamos. E que se estamos perdidos por algum motivo, Ele jamais está. Se estamos por alguma vez comprometidos, jamais o Senhor está. O Senhor tudo pode. Então, comece a trabalhar esse sentido, essa ideia na tua mente, para que a limitação da mente humana não venha colocar, então, agora, o teu pedido em stand-by, o teu pedido parado, o teu pedido num cantinho, por falta de força para seguir em frente. Não tenho força moral, eu não tenho nem como pedir isso a Deus. Eu não acredito que possa essa situação se reverter. Ou eu não acho justo, ou eu não acredito que isso seja possível, eu não acredito que isso seja completo, seja possível realmente de acontecer. Então, quando isto ocorre, estamos falando muito mais de nós do que de Deus. Está falando da nossa condição, da nossa impossibilidade. Está falando da nossa condição humana, pelo qual nós não somos capazes de compreendermos essa disposição de Deus, essa condição de Deus. Em tudo somos mais que vitoriosos. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, queridos e amados irmãos. Então não abra mão disso, não abra mão desta condição. Não tome isso uma condição para você, limitada, para você uma condição humana, como se fosse parte, como se fosse essa a condição de Deus. A condição de Deus para conosco, que você tem que compreender, é uma disposição de amor e de justiça. Deus age dessas formas, dessa maneira, e quando então, buscando a justiça de Deus, quando buscando o seu amor, então tudo nós podemos.
mas tem que haver essa disposição nossa para isso também. Tá bem, meu querido irmão? Eu tenho visto, então, pessoas se degladiando, e não só por questão momentânea, desta semana, notícia desta semana, do mês passado, enfim. Tem pessoas que a vida parece ser uma incógnita completa. Parece que eles não compreendem nada de nada. Parece que a vida é um vazio, parece que a vida é uma confusão completa. Então, essas pessoas precisam urgentemente conhecer o Senhor. Venha buscar o Senhor, venha se dedicar a essa tarefa, deixa Deus trabalhar você, para que então daí todas as coisas venham coadular e venham formar uma única coisa que é a tua vida com Deus, a tua vida plena. Tá certo, meu amado irmão? Assim é que nós, trabalhando muito em projetos, em ideias, por vezes na nossa cabeça brilhantes, inovadoras, elas assim de uma possibilidade grandiosa de transformação de vida, nós labutamos, nós nos dedicamos a ela, por fim, acabamos até contemplando grande parte dela ou desse projeto, mas no final ele não nos dá a resposta que nós queremos. Quando nós vamos sacar aquele amor, quando nós vamos agora colher os benefícios daquilo, percebemos que estamos negociando. Foi bom, mas nem tanto. Foi bom, mas com ressalvas. Assim, eu considero que eu tive vitória, salvo algo que aconteceu. Sempre há aquele meio de negociação, nunca é pleno. Sendo que com Deus não existe isso. O caminho com Deus é um caminho pleno. Quando você começa nos planos do Senhor, você vê que todas as coisas começam a se alinhar e a serem transformadas pelo poder de Deus. Então não há essa questão, não há essa parte, esse momento para a negociação. Vem cá, você ganhou tanto, se contente, eu tenho uma notícia boníssima para você. Você fez tudo isso, mas você não vai receber 100%, você vai receber 80%, se contentar com 80%, com 90%, porque o restante aqui, houve ali uma coisa, outra e tal. Não, eu concordo. As pessoas estão concordando com essa barganha, estão concordando em ser um pouco felizes, ou meio felizes, ou quem sabe até infelizes, mas ninguém está verdadeiramente lutando por essa plenitude, essa intenção verdadeira de tomar posse mesmo, dizer, eu quero ser 100% feliz, eu quero o meu prêmio agora integral, eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho direito. Então, isto é que deve ser buscado. Busque agora esse sopro, busque esta condição, busque esse momento com Deus, e você vai ver as demais coisas se alinharem, tá bom, meus queridos irmãos? Eu fico olhando, confesso para vocês que eu converso diariamente com Deus a respeito dessas coisas em oração, estou pedindo, estou falando, estou meditando. Eu fico assim, um tanto incomodado, um tanto surpreso, como as pessoas estão tão perdidas. Porque tem gente que insiste em assegurar os dias de dificuldade permanentes, torná-los permanentes. Por que as pessoas insistem nas coisas negativas, nas coisas ruins? Por que as pessoas não tomam uma atitude na direção certa para que isso mude? Por que elas não clamam, Deus me socorra tão somente, não venha remendar, não venha fazer parte do meu plano? Não, eu quero que o Senhor venha e me renove. O meu plano não deu certo, meu Deus, até agora. E se você chama Deus para o teu plano, você está chamando Ele para contribuir numa coisa falida. É você chamar Deus para uma empresa falida, quer que Deus esteja ali, você quer falir a empresa com Deus ali, você acha que não é assim, querido irmão, porque é só o plano de Deus que é infalível. Então é você, quando está nesse momento, você não tem que chamar Deus por teu plano, você tem que chamar Deus, clamar a Deus, dizendo, Deus, o Senhor me mostra o teu plano para a minha vida, porque o meu não deu certo. Porque o meu, conforme o reverendo falou, ainda que eu atinja o objetivo, cumpra todas as etapas com muita luta, com muito sacrifício, eu não tenho a plenitude 100% dele. Eu sempre tenho que dar um desconto. Eu sempre tenho algo que acontece no meio e eu já entendo que aquilo é normal, eu já entendo que aquilo é de praxe, eu já entendo aquilo como uma taxa, como um ônus, como aquele tributo que tem que pagar para o rei. Eu já separo essa parte porque eu sei que a minha felicidade completa
isso não vai acontecer, ou eu não vou sair dessa esfera que eu me coloco. Então, esta mente tem que ser trabalhada, esse coração tem que se abrir, e tem que buscar Deus para que Ele... Você não pode preparar unicamente uma coisa, prepara a tua mente e não deixa o Espírito Santo entrar na tua mente. Você não pode preparar unicamente uma esfera da tua vida e deixando depois aquele vazio, porque daí ali ele vai ser preenchido por outras coisas que contaminarão você. Quando você vem no processo com Deus, você conversa, por exemplo, na igreja, e todo o processo vai atuando em conjunto com você. E você vai crescendo gradativamente, simultaneamente, paulatinamente. Você vai crescendo e daqui a pouco, quando você vê, já as coisas estão executando. É assim que se dá. Agora, quando você acha assim como uma jogada, tem uma coisa que eu vou fazer agora que vai dar certo. Você entra ali e descobre as outras áreas, porque você não sabe fazer a ligação. Eu fui uma pessoa formada, fui especialista de marketing no passado e trabalhava para uma grande empresa que contribuiu muito com o meu conhecimento para esta área e ali me levou aos cargos mais importantes que eu tive, assim, funcionais na minha vida. Bom, mas ali o que eu descobria? O que eu vi nesse meio? Eu vi muitas empresas que, conversando comigo, com colegas meus, porque nós recebíamos o que havia de mais moderno, vamos dizer, na atualidade, a empresa comprava pacotes assim, muito caros, sempre estava bem alinhada com as tendências do mercado e tinha o melhor para os seus executivos e tudo mais. Então, para nós chegava aquelas ideias, chegava aqueles conhecimentos, aquelas informações de uma maneira ainda bem embrionária ou já recém-estabelecidas no mercado, coisas inovadoras, boas e tal. Por fim, algumas pessoas tentavam conversar conosco, ou mesmo através de palestras, ou conversas informais, e tinham na cabeça deles uma sacada. Isso daqui deu certo para ele. Eles pegavam como fosse uma frase, como se fosse um texto, como se fosse uma ideia, e eu digo assim que eles tiravam um flash daquilo, eles fotografavam aquilo. E chegavam na vida deles, ou na empresa deles, ou nos clientes deles e colavam. Tchum, isso aqui é inovador. Tchum, isso aqui é uma ideia extraordinária. Então, isso daqui tem mudado a empresa, isso aqui tem dado um resultado extraordinário em tantos lugares. Mas eles, por serem atravessadores, por serem pessoas que estavam se aproveitando daquele momento, eles faziam aquela colagem desta verdade ou daquela novidade, e acabavam iniciando. Então, iniciavam aqueles trabalhos, as pessoas que os contratavam ou permitiam que eles desenvolvessem aqueles trabalhos, a princípio iam bem e estavam todos motivados. Passavam alguns meses depois, começavam a vir os problemas. Por quê? Porque aquilo era uma colagem, aquilo não era um estudo elaborado, trabalhado, que socorria às muitas necessidades. Não, eles não tinham resposta quando surgiam as surpresas, as indagações, as perguntas. Então, por ser uma colagem, ele só é como uma peça que eles trocavam e colocavam ali e diziam, agora vai funcionar. Mas eles não sabiam a manutenção dessa peça, eles não sabiam dar suporte a isso, a todo aquele projeto. E acabavam, então, se desesperando e muita gente acabou. Teve gente que foi até processado por aquilo, outros tiveram que responder, foram até para a cadeia, uma série de coisas, em função de estarem vendendo planos e que eram tidos como espertalhões daí, né? Com pessoas que, estelionatários, mentirosos, enfim, uma série de coisas. Tem que se aprender a lição, tem que se saber implantar. Você tem que saber que a tua vida não é uma colagem. Você tem que saber que a convivência com Deus não é, eu tomei agora na igreja uma impressão ou algo que falaram e vem e coloco. Esse é o risco, inclusive, das muitas campanhas, dos muitos congressos. A pessoa coloca lá um nome assim muito forte para o congresso, uma campanha de tantos dias, e faz aquela campanha e todo mundo entra naquilo como uma colagem. A campanha mudou a vida, aquele retiro com os irmãos mudaram a vida daquele casal, mudaram a vida daquelas famílias. Aquela campanha transformou e mudou a vida de fulano. Então eu vou fazer a campanha na igreja que eles falam, eu vou lá fazer aquele retiro que vai transformar a minha vida. Mas você não está embasado nele, você é uma pessoa que tem um momento que você quer sacar um benefício da maneira mais rápida possível, sem o esforço, sem a dedicação, e você tira aquele flash. Então aqueles primeiros dias, primeiras horas que você participou daquilo,
foi assim, inovador, fez um bem tremendo, foi uma coisa muito boa, mas daí como não havia sequência, como você não aprendeu a lição, ele ficou no esquecimento. E a tua vida foi gradativamente voltando ao normal. Então, não teve o efeito esperado. A nossa relação com Deus, ela tem que ser profunda e duradoura. Ela tem que ser para a eternidade. Ela tem que ser um interesse nosso de conhecê-lo e não por um momento, não por um instante, não por uma ocasião. Temos que ter o verdadeiro vontade de conhecê-lo e de seguir com ele, e para que ele possa estar nos ajudando, para que ele possa estar completando a obra iniciada. A tua vida merece esse investimento, meu querido irmão. Faça isso, por favor. Nós temos, eu digo sempre nesses nossos encontros, nós temos um desafio todos agora. Esse desafio desse tempo, eu digo para a humanidade nesse tempo. Em termos de população, em termos de pessoas mesmo. Não estou falando de elites, não estou falando de minorias. Estou falando da grande massa, estou falando de todos os povos, todas as pessoas. Nós temos um desafio como cidadãos, como viventes desse tempo, de vencermos esta situação que tem alojado a humanidade, que tem colocado a humanidade nesse tempo. As pessoas não são mais felizes, as pessoas não são mais cordatas, as pessoas não são mais amorosas, as pessoas não estão atingindo mais seus objetivos e vivendo eles. As pessoas estão ganhando dinheiro, as pessoas estão sendo como ajuntadores de riqueza, mas eles não estão vivendo a riqueza em si. Eles não estão se descobrindo a humanidade no quesito do conhecimento, da satisfação, da felicidade plena. Ela não evoluiu, ela regrediu. O ser humano hoje é mais triste, o ser humano hoje desenvolveu muito mais doenças no seu organismo, o ser humano hoje está muito afeto, está muito mais fraco, hoje só se fala em baixa imunidade. Então o ser humano desse tempo presente é um ser humano de baixa imunidade, tudo ele é suscetível, tudo é capaz de colocar em risco a sua vida, tudo, a todo instante ele está com medo de uma coisa, ele já não é mais estável, ele já não é mais amigo, ele já não é mais solidário. Então o ser humano deste tempo, dessa época na história que vivemos, ele está muito aquém do que já foi, ou especialmente do que Deus criou para sermos. Por isso eu digo a vocês que nós estamos num momento riquíssimo, onde somos chamados para dar a resposta. Nós faremos parte daquele povo de Deus, que se posiciona tal qual é o povo de Deus. Nos colocamos de uma maneira com o sorriso, a alegria, a felicidade, o bem-estar, o verdadeiro sentido da vida nós compreendemos e o vivemos. Nós não dependemos necessariamente ou exclusivamente da política, da lei e das coisas que regem o mundo. A nossa felicidade está atrelada direta e especialmente a Deus. Nossa proteção vem do alto, a nossa saúde está nas mãos de Deus. A nossa felicidade é produto do amor de Deus para nós. Fomos criados com este apanágio de sermos felizes, esta condição, essa possibilidade, essa condição que nos é dada. Portanto, não adianta você ficar buscando, batendo a cabeça, quebrando aí tua cabeça à noite, tudo batendo, de tanto bater, de tanto tentar tirar dela situações, se você não compreender isso. Você quiser tirar agora, extrair da tua inteligência respostas que são do âmbito espiritual, do âmbito divino, e que você, não se aproximando de Deus para saber, você nunca entenderá. Então temos que nos aproximar de Deus para compreendermos e para nós termos esta vivência e assumirmos quanto antes o que nós temos por direito. Tá bem, meu querido irmão? Então, se alinhe aí, se aprume aí, meu amado, porque nós temos esta tarefa nesse tempo. Que as gerações futuras, que a humanidade assumirão a partir de nós. Uma humanidade caótica, doente, triste, infeliz, sem fé, sem esperança, decaída moralmente, imperfeita. De que forma? O que passaremos para eles? Estamos passando exatamente nesse momento dos teus muitos problemas, dos teus entraves, das tuas muitas perguntas sem respostas. Isso tudo vai passar.
Isso tudo será herança para os nossos filhos. Então vamos nos ater a isso, vamos tomar cuidado. Quero estar lendo para os irmãos o Salmo 127, que é um salmo dos degraus de Salomão. E o Salmo 127 diz, salmo de 5 versículos apenas: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém, meu querido irmão? Meu Pai querido, Deus amado, Santo e Poderoso, graças te damos pelo dia de hoje e por essa notícia, por esta verdade bíblica, por este salmo que nos mostra agora, meu Senhor, o quanto nós necessitamos de Ti. São verdades profundas que vêm para tratar-nos profundamente, nossa alma, nosso coração, o íntimo de cada um, a nossa vida de modo geral. Vemos aqui um remédio profundo, vemos aqui um remédio que tem uma propriedade exclusiva. Esperamos bem absorvê-lo, meu Senhor, e em tudo sejamos curados, abençoados. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Você vai estar vendo aqui, nesse cântico dos degraus, que no segundo versículo ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Então, aqui, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. O Senhor está nos mostrando aqui uma condição que é elementar, que é fundamental, que é típica daquele que quer vencer no dia a dia. Acordar de madrugada e dormir tarde e com muito sofrimento tudo, lutar com muito sofrimento. Então você está vendo que isso faz parte, isso aqui está dentro da esfera daquilo que Deus considera, e Ele está mostrando aqui, Ele está dizendo, aquele que quer ajuntar, aquele que quer ter, aquele que quer conquistar, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que lutar, ele vai ter que buscar. Tá, isso é uma verdade, mas ele diz assim, inútil vos será tudo isso. Isso é uma verdade, mas ele concorda. Inútil o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, outras Bíblias vão dizer que o Senhor, até enquanto dorme, nós recebemos a sua bênção. Mas por que ele diz, inútil vos será levantar? É porque tudo isso é em vão se você não compreende a dinâmica de Deus. Nós somos seres espirituais, nós não somos só carne e osso. Então aqui está falando de um processo onde vai alimentar a tua carne. Aqui está falando de um processo onde vai trazer um certo bem-estar para a tua psicológico, emocional, espiritual para você, mas que trata exclusivamente a carne. A sobrevivência do ser humano, o trabalho, ele primeiro responde à sobrevivência, a condição dele poder ter moradia, dele ter comida, dele ter roupa, dele ter saúde. Então ele primeiro responde e ele socorre à carne. Então aqui o Senhor está falando de algo, ele está dizendo de algo que é a sustentação do nosso corpo, da nossa vida, como seres humanos carnais. Ele não está falando exclusivamente do lado espiritual, mas ele está dizendo algo que nos liga a isso, porque ele diz, inútil vos será. Se você fizer tudo isso ainda, isso não quer dizer que você será feliz. Isso não quer dizer que você vai ter descanso. Isso quer dizer que você vai ter bens. Isso quer dizer que você vai ajuntar. Isso quer dizer que você vai poder pagar suas contas. Isso quer dizer que você vai ter mais fôlego no quesito financeiro, mais poder de fogo para aquisição de coisas, basicamente isso. Mas ele está deixando claro que isso é em vão quando você busca o quê? Felicidade. Quando você está buscando a verdadeira felicidade, a alegria, a satisfação, o prazer, quando você está buscando a verdadeira saúde que brota, então ele diz que isso é inútil, só isso é inútil. Porque nós temos uma saúde que brota, que é a vida, a constância da vida, agora ligada ao Senhor. Agora, talvez sem nenhum dinheiro no bolso. Mas aqui está dizendo que você terá mais poder de fogo se você trabalhar, se você conquistar, se você buscar, você vai ter que pagar, vai poder pagar médicos, você vai poder pagar um plano de saúde. Enfim, é muito bem claro o que o Senhor está dizendo. Mas inútil é se você fazendo isso tudo para juntar, que é um quesito para juntar dinheiro, para ter posses, ou para ter condição, fôlego financeiro, possibilidade de ganhos, e tudo que advém dele,
E se você está buscando nisso a felicidade, se você está achando que através disso vai vir a plena felicidade, o teu encontro, a tua realização como pessoa, você está enganado. Então será isso tudo inútil. Tudo isso será inútil. Agora, o Senhor, deixa eu voltar, ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora, aqui, nesse momento, nesse primeiro versículo, o Senhor já não está falando unicamente do corpo humano. Ele está falando de um organismo vivo. Ele não está falando de uma instituição. Ele não está falando de você, pessoa. Ele está falando agora aqui das coisas do reino. Ele está falando da casa do Senhor. Ele está falando da igreja de um modo geral. Ele está dizendo que se o Senhor não edificar a igreja, ela pode também trabalhar, todo mundo pode trabalhar muitíssimo, todo mundo pode ter templos, pode fazer um monte de coisa, mas se o Senhor, com a sua presença, se o Senhor sendo guardada com reverência à sua presença, à sua estada, a recepção ao Senhor, tudo aquilo também não torna em vão. Então, a igreja que não é uma organização, que não é uma instituição, e é importante que se diga nesse tempo, a igreja está concordando com o fato de ser uma instituição, concordando com o fato de ser uma organização. E a igreja não é. A igreja é um organismo. A igreja, ela tem vida. A igreja, ela é espiritual. Então, se você vai buscar, você diz assim: eu vou na igreja, mas não dá certo as coisas. Eu vou na igreja, mas as coisas não acontecem. Eu trabalho feito louco, sou um cidadão normal, eu sou um cidadão correto. Eu vou na igreja e luto, mas não vem, eu não sinto, eu não falo. É que você não está falando com um organismo vivo, você está falando com uma instituição, você está falando com algo organizacional. Algo que está montado, tem CNPJ, algo que está ali, está dentro das leis, mas isso é uma instituição organizacional. Agora, quando você vai à igreja e você encontra um organismo vivo, você vai falar com o Espírito Santo, você vai lá agora desvestido desta obrigação institucional, mas com essa responsabilidade agora espiritual, de amor, você encontra o Senhor. Então ali o Senhor edifica a tua casa, até enquanto você dorme. Quando você chega à igreja, buscando esta vida, buscando ao Senhor Jesus, buscando o lado espiritual, se desfazendo, tirando aquelas amarras que tudo para você tem que ter uma referência humana, você quer tratar a igreja como uma organização, você quer tratar a igreja como uma instituição. A igreja pode ter moldes ali pelo governo ou por uma questão legal parecidos, mas ela não é. A igreja é um organismo, e sendo um organismo espiritual, ela tem vida e ela é para ser vivida, ela é para ser sentida, ela não é só para ser respeitada dentro das suas regras, dentro das suas leis, porque isso qualquer instituição tem, qualquer organização tem. A igreja, ela espera que você interaja com o Espírito, ela espera que você venha e desabroche, venha buscar o organismo vivo que ela oferece. Essa é a diferença da igreja. E quando pessoas não buscam isso, quando pessoas ficam na organização, elas são recepcionadas e estão vendo ali tudo o que os seus olhos podem sentir. Está ali, ver, captar, informar. E elas sentem também ali as coisas correrem dentro até de uma organização, dentro de uma ordem, mas elas não sentem ou elas não contemplam as suas vidas transformadas, porque elas não conectaram-se com aquele elemento vivo, com aquela parte viva da igreja, com o organismo que ela é, organismo espiritual. Então, se é para você estar numa igreja e você não entrar em contato com o organismo espiritual que ela é, você vai estar anulando a tua capacidade. Então aí o Senhor diz que se o Senhor, a igreja, se o Senhor não edificar, como o Senhor não edificar? Na igreja quem edifica é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você começa de meninice, quando você começa quando você começa a impor teus motivos, as tuas razões, as tuas manias, já não é mais o Espírito Santo que está no comando. Então a igreja daí, ela volta à condição de instituição. Ninguém vai tirar o CNPJ dela dizendo, a partir de hoje você deixa de ser igreja evangélica. Não, mas ela deixa continuar.
Então, ali, aquela organização, aquela instituição continua, porque ela existe. Agora, o organismo espiritual já não está mais. Aquele que processa a transformação. É o Espírito Santo deixando a igreja. Mas como o Espírito Santo deixaria a igreja? Não sendo ouvido, não sendo adotado como verdade, não sendo respeitado, reverenciado. Quando o Espírito Santo, então, agora é expulso da igreja, ou é relegado à igreja, ou a igreja quer comandar, a instituição quer tomar conta do organismo vivo. Então daí o Espírito Santo sai, se retira, porque ele não pode ser dominado. O Espírito Santo se retira e a igreja fica somente como instituição. Aí você vai todo domingo, aí você vai toda semana, e não vai fazer diferença alguma para você. Você está visitando uma instituição. Você está visitando um órgão, um local organizacional que tem suas hierarquias, tem suas leis e mantém até uma aparência bonita, mas não é mais aquele lugar de transformação. Então, a verdadeira igreja, quem alimenta, quem edifica, quem é o Senhor. Deixa a igreja edificar a casa do Senhor. Quando você deixa que Deus tome as decisões na igreja, quando você permite que o Espírito Santo esteja na condução, ele está edificando a igreja. E todos aprendem, todos crescem. E ele diz que, a palavra diz que até enquanto você dorme, você recebe esta bênção. Aí você não precisa comer o pão das dores, você não precisa acordar de madrugada e dormir tarde, você não precisa agora ficar sofrendo feito louco, porque o Senhor te dá até enquanto você dorme. Tá vendo como é que é? Que coisa tremenda. Nós estamos no papel inverso. Nós institucionalizamos a igreja, tornamos a igreja uma empresa, tornamos a igreja um local como uma empresa a ser respeitada, onde o pastor é uma figura como um gerente comercial, administrativo, sei lá o quê, e passamos a tratá-la desse jeito. E ela então não oferece para nós, como organismo espiritual, os benefícios. E o Espírito Santo, vendo que ali é uma atividade, um labor unicamente humano, unicamente carnal, ele se retira. Então você pode ir, o quanto você for, você vai ter o teu salário por aquilo. Então, o que é o salário dessas pessoas que encontram que institucionalizam a igreja e tiram dela esse teor espiritual? Elas sentem-se um pouco melhores, elas sentem-se mais confortadas, elas cauterizam na mente delas que estão fazendo a obra, elas enviam missionários, elas geram missionários, elas formam pessoas, tudo numa aparência de enganação, de mentira. E cria algum efeito isso, reverendo? Claro que cria. Vai criar um bem-estar nas pessoas, porque a pessoa encosta a sua consciência ali, é contaminada e diz, eu vou na igreja todo domingo, eu vou toda semana, eu sou dirigente disso, daquilo, e isso causa um bem. E para ela, essa mesquinharia, essa ninharia, essa esmola, ela acha que para ela tá boa. Então, por isso que muitos crentes têm uma vida miserável. Muitos crentes... Você vai ver a história da igreja, ele não edificou na igreja, ele não cresceu com a igreja, ele não fez a igreja crescer, a igreja não tem beleza, a igreja não tem nobreza, a igreja é rígida em leis, a igreja é rígida em presença humana, ela é muito bem definida dentro dos seus estatutos, dentro dos seus costumes, mas não há presença de Deus. Então ali mantém-se como uma confraria, como um clube, você mantém aquilo ali e tira um proveito de vir ali, de poder conversar, de poder ter uma resposta assim para a tua consciência ou para a sociedade. É uma mentira, é uma vida de mentira. Agora você pergunta assim, que sempre nós falamos que esse é parte integrante da intenção nossa aqui. Qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de estar numa igreja se não é para ser transformado? Os crentes naquela ladainha, naquela mentira, naquela choradeira a vida inteira, nunca saem dos seus problemas. Eles são tão iguais quanto os outros. Se nós somos o sal da terra, por que nós temos que ter esse comportamento? Por que nós, seguindo o bom pastor, estamos com as feridas daquelas ovelhas que não seguem o bom pastor? Então, os que seguem o bom pastor estão cuidadas, estão viçosas, estão roliças, estão lindas, limpas. Mas não, as ovelhas que agora dizem seguir o pastor estão tão machucadas quanto aquelas que são ali rebeldes, que estão entregues sem pastor no campo, selvagens. Então, como falar disso? Mas é simples, está aqui. Uma igreja virou instituição, virou um ponto de responsabilidade deles para cumprimento de alguma coisa, para
apenas salvaguardar suas consciências, mas é uma mentira. E a mentira onde vai explodir? Vai explodir na tua vida, meu irmão. Vai explodir você sendo uma mentira. Vai explodir quando você diz, minha vida não foi transformada. Continuo chorando, continuo azarado. Desculpe o termo porque não é adequado, mas continua naquele, usando termos do mundo, continua azarado, continua as coisas ruins acontecendo, nada resolve, nada produz, nada faz. A mesmice de sempre, uma cara de desastre a vida inteira. Então o que é isso? Aonde está a felicidade do crente? Aonde está o teu vigor? Aonde está a tua alegria? Aonde está a satisfação de ser um filho de Deus? Mostra a tua nobreza, crente. Mostra então a tua nobreza, a tua beleza. Mostra agora que você é filho do Altíssimo e merece isso. Não, aqueles coitadinhos, eles só se transvestem de nomes, estão lá se salvaguardando, se escondendo atrás de eventos. E cadê esse povo? Cadê? Cadê esse povo que se diz cristão? Nada de errado se eles não se dissessem cristãos, se eles não se assumissem cristãos. Mas quando reclama o título de cristão, você tem que dar conta do que você fala. Então mostre na tua vida. Porque qual é a diferença que tem? 30 anos com o mesmo médico e nunca curou a tua doença, e nem sabe, não evoluiu e nem nada. O médico fica à dispensa do que os laboratórios passam, do que os outros. O médico é um serviçal que foi formado e pode te dar apenas uma receita agora, que já vem determinada por outros. Quantos consultórios que o farmacêutico disse, acho que é melhor dar isso? Quantos? Então é isso que nos tornamos. Eu não quero dizer que todos os médicos são assim, mas quero dizer que o médico que não é bem formado é assim. O médico não comprometido é assim. É isso que eu quero dizer. E o crente não comprometido é esta coisa feia. Esta coisa feia. Então agora confundir esses crentes que dizem, eu labuto, meu Deus, desde que eu sou criança, eu luto, eu acordo de madrugada, eu vou dormir, minhas mãos tudo machucadas, alguns sem dedo, outros cheios de cicatrizes, olha minhas mãos, olha, e quer que a gente sinta pena. Como sentir pena? Como sentir pena se você já está dentro de uma igreja evangélica? Se você não está dentro de uma igreja evangélica, oh meu Deus, que pena. Vem aqui, meu querido irmão, venha conhecer a nossa história aqui com Deus, como é diferente. Venha conhecer, então você agora traz. Mas se ele se diz evangélico, o que é que você faz? Ele se diz evangélico há 5, há 10 anos, há 15 anos, 20 anos, ele está nessa lamúria, você vai sentir pena. Você vai dizer o quê? Você é um estorvo para a obra de Deus. Porque você está anulando a obra de Deus, porque você pensa estar fazendo ela, você não está. Você pensa estar dentro do contexto, mas não está. Você está na fila errada, meu querido. Ficou ali o dia inteiro se queimando no sol, na fila. Chega no final, você quer levar depois ainda o benefício. Você errou, você entrou na fila errada. Agora, você sempre foi dito, a fila é aqui, mas você é orgulhoso, não, eu vou aqui, não, eu tenho amigo. Não, aqui todo mundo, aqui a fila anda mais rápido, aqui não sei o quê. Então é isso. Então aqui vai definir tudo o que você é. E quando o pão de cada dia, para alguns é esse pão de dores, é este pão que acorda de manhã. E olha, meus irmãos, isso é tão dramático para nós que pregamos a palavra de Deus e vivemos especialmente a palavra de Deus. Os crentes chegam querendo tirar de nós comiseração. Os crentes chegam e mostram as mãos calejadas, uma história dura. Só sofri a vida inteira, só me martirizei, só sofri, pastor. E o pior é que quando é cristão ainda, ou melhor, quando é evangélico, ele usa as palavras da Bíblia. Ele fala glória a Deus, ele fala aleluia, ele fala amém. Ele diz coisas assim, vem com aquela ladainha, vem com aquela coisa dizendo, meu pastor, eu sei. Pois é, meu filho, você está igual um andarilho. Você é um andarilho de igreja, você é um andarilho, você está cheirando mundo, você está cheirando agora o convívio com animais. O que é isso, meu filho? Você não está parecendo, você não está arejado, você não está limpo. O que está acontecendo? Você vem com o cheiro das catástrofes do mundo, você vem com o cheiro das barbaridades do mundo. Você não é transformado, meu querido. Mas eu estou na igreja. Não, você está numa instituição chamada igreja. Você está numa instituição que você adotou como sendo a casa de Deus. Porque onde é a casa de Deus, o Senhor te edifica. E o Senhor edificando, você se transforma. Agora, se você não está sendo transformado, eu volto ao médico.
Você está 20 anos no mesmo médico, porque ele é bonito, ou porque você é amigo da família, ou porque ele vem na tua casa, ou porque ele não deixa de atender teu telefone. Sim, você deve ter algum motivo para isso. Alguma coisa que sempre tem para que você opte por aquele médico, né? Agora você fala essas vantagens, mas você está vendo que o teu tratamento não para. E daqui a pouco alguém lá, outro qualquer, que não tem nenhuma dessas coisas, que não te conhece, que não é bonito, que até não se formou na melhor faculdade, mas ele é dedicado, ele tem amor pelo que ele faz, ele tem interesse, ele sofre quando ele erra, ele sofre, ele se amargura, ele passa ali, ele tem compromisso, ele vai buscar. Então, o que acontece? Ele abraçou aquela causa. E ele vai viver. Então esse, de repente, numa consulta, diz, meu Deus, o que estão fazendo com você? Isso aqui está errado. Teu problema não é esse. Você está tratando coisa errada, você está mais fazendo mal ao teu organismo do que não. Quantos casos foram assim? Então por quê? Porque se nós cristãos não formos comprometidos com a igreja do Senhor Jesus, aquela onde o Senhor diz, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalho, não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Você pode estar construindo igreja, você pode estar construindo agora a tua história de evangélico, mas se você não deixar Deus operar, se o teu coração não se quebrantar, se você não tirar o teu egoísmo, se você não aceitar o que Deus fala, ele não edifica em você, e você vai ser mais um crente de instituição, chamado igreja, o que ele chama hoje de religioso. Você vai ter todo o conhecimento religioso, mas você não vai saber o prazer de ser um verdadeiro cristão. Então, agora quando você vai lá para o livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 33, eu tenho aqui, mas eu não vou, só vou comentar por cima, que ele diz, se o Senhor cuida das nossas vestes, o Senhor cuida da nossa roupa. Por que você se preocupa com o que comer, com o que dormir, como dormir, aonde dormir, o que comer, o que vestir? Se o Senhor, até os lírios do campo, o Senhor reveste ele de uma beleza incomparável, por que você está preocupado com isso? Daí ele fecha dizendo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, aqui o Senhor demonstra primeiro o trabalhador no mundo, que vai ter que trabalhar, e quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. Mas agora ele coloca assim, por efeito, isso não conquista a felicidade com o que ele tem, conquista bens, mas não a felicidade. E agora ele diz, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer, entra na igreja, vai rever a tua relação com Deus, busca em primeiro lugar. O Senhor diz que até enquanto dorme, o Senhor dá a você. Então você está ali, você está desempregado, entra na igreja, você está, como o caso de muitos, procurando emprego, 2, 3 anos a fio, sem emprego, procurando emprego, não havia meio. Agora você entra na igreja, o emprego vem na tua casa. Agora as coisas vêm na tua mão. Agora você conhece pessoas maravilhosas que vão trazer para você dicas importantes a respeito de como você viver melhor. Quando você está na casa de Deus, é sem esforço. O esforço é do escravo. Aquele esforço em vão é do escravo, que tem que saber que tem que lutar, tem que se martirizar, tem que perder a sua juventude, a sua beleza, tem que perder o seu vigor, tem que... Esse crente, que segue os moldes, eu não quero falar muito de instituições, porque é uma coisa perigosa, não é uma coisa nossa, não é nossa meta isso. Mas eu fui anos, a minha família inteira, tradicional, crendo em uma determinada igreja. Anos fomos assim. Já não se discutia mais. Todo mundo era assim, era tradição de família. Mas, meu Deus, a história de todos é exatamente essa aqui do Salmo 127. Eles nunca tiveram transformação verdadeira. É história sempre de gente, história amarga, de gente doída, gente sofrida. Daí eles formam aqueles grupos. Quando se encontram, quando parentes se encontram. O auge da conversa é falar de sofrimento, de dor. Fulano morreu, o outro está mal, o outro está ruim, o outro sofreu não sei quanto, o outro está assim. Parece que o rosto deles foi impedido de ter sorriso. Você vê que são pessoas bonitas, mas não há beleza. Parece incrível e parece contraditório isso, né? Tem uma face bonita, mas eles não há beleza neles. Parece que está tudo enrugado, parece que está tudo impossibilitado. É como se fosse um botox ao invés, sei lá.
que não permite que eles sorriam, não permite que eles tenham um rosto aprazível. Parece uma coisa encrutecida. Você tem que olhar bem para ver a beleza natural que Deus deu, mas o resto está tudo mascarado em cima de tristeza, testa franzida. Parece que tem que manter aquela posição de brabo, de mal com a vida. Oh, meu Deus, ou de choro. Então essa instituição de onde viu, as pessoas tinham uma cara de mal, revoltadas, amarguradas, ou então de sofridas. Aquele tipo, meu Deus, que isso? Como que nós agora nos representamos desse jeito? Aí, mas vai conversar com elas, todas trabalhando. Isso é o que me doeu no coração. Eu vi meus pais, meus avós, meus tios, todos sofrerem muito, lutarem muito. Por que eu faço isso com vocês agora com prazer, com alegria? Porque eu tive pessoas que eu amei muitíssimo na minha vida antes de eu ser cristão. Eu amei pessoas que nunca deram lado, nunca deram lado para serem criticadas, serem pessoas ruins ou malvadas, pessoas que deram seu amor, que havia amor, mas elas foram impedidas de serem felizes, porque a escolha que eles fizeram, entraram nessas instituições, se filiaram nelas, achando que ali estavam exercitando esse amor de Deus, não conseguiam, sempre a história deles, muito triste, a começar da minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe quase morreu. Praticamente estava morta, me abandonaram, eu fui 2 horas e meia depois chegar no hospital enrolado num saco de aninhagem, porque o problema era com ela. Toda história de sofrimento, toda história de dor, toda história de trabalhar demais. Meu pai trabalhou feito um cavalo, um homem maravilhoso, trabalhou feito um cavalo. Meus parentes todos trabalharam feito cavalo. Essa história de trabalhar feito cavalo, isso, meus irmãos, não achem que é um exagero, não, trabalharam muito mesmo. Trabalharam, e eu estava na mesma linha, estava sendo concebido até que Deus, pela sua misericórdia, viu, e eu clamei a Deus, eu quero que você clame, diga, eu quero mudar a história da minha casa, eu não estou orando aqui, eu não estou aqui com essa encontro na sexta-feira, para você voltar só para o teu trabalho e sofrer, eu quero que você se ajude a mudar a tua história, eu quero que você coloque o teu talento agora e o trabalho a serviço de você, e não você a serviço do trabalho. Eu quero que você agora desfrute o dinheiro que você ganha. Eu quero que você agora não negocie agora o teu tempo trabalhando, sendo um grande profissional, as mãos calejadas, as mãos machucadas, às vezes até amputação das mãos, cicatrizes profundas na mão e quem dirá no coração, na alma. Agora, e não ter o gozo disso. Não ter só para manter-se vivo. Você está errado, querido irmão. Isso não é vontade de Deus. Pois eu digo, geração após gerações da minha família, foram assim, até os que venceram, que minha família é de estrangeira, a grande maioria a minha família só tem um vivo praticamente, o resto. Mas até os que venceram, eles venceram em dinheiro. Eles não venceram em felicidade, eles não venceram em gozo. Até hoje são tristes. E por que isso? Por quê? Então, sabe como é que eram os velhos dos parentes? Eles tinham que se preparar para receber visita. Porque a cara deles não ajudava. Estar junto deles era sempre junto de remédio, de amargura, de dor, de sofrimento. E por consequente, aquela dúvida que eles nunca falavam, mas será que existe felicidade? Será que é possível? Então esse é o nosso encontro, queridos irmãos. É para mudar essa realidade. Não acredite nessa história. Essa história é uma história triste. Sim, ela é real. Mas não acredite que eu quero dizer, no sentido de que só existe ela para você viver. Que ela é absoluta, que ela é plena, que ela é vontade. Não, ela não é a vontade de Deus. Ela não é a história original de Deus. Tanto que aqui no versículo 1 e 2, Salmo 127, você vai ver que ele narra isso. A lista, o que é comum ao ser humano. Quanto mais trabalha, mais tem. Mas não que vai ter felicidade. Ele diz aqui no primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que é que você vai preferir? Você vai preferir continuar no teu mesmice, mostrando com alegria que você é um sofredor? Com alegria que você é um trabalhador? Com alegria as cicatrizes? Com alegria os anos de vida que você enterrou? E que também submeteu aqueles que viviam com você? Tua esposa também deixou de curtir. Tua esposa também deixou a juventude dela, a beleza dela. Agora, se para um homem que está nativa isso é duro, imagine para a mulher. E veja só a relação que existe de escravidão. O homem casa com uma mulher, linda, maravilhosa,
ou para ele, afinal de contas, sempre vai ser linda. Passado 1 ano, 2, pelo sofrimento que ele tem. Quantos casamentos começaram assim? Começamos do nada, não tínhamos nem armário, não tínhamos geladeira, era um calor terrível, nós não tínhamos pia, nós não tínhamos isso. Quantos? Então você vai lá e apanha uma pessoa por amor, que está correto o fato de amar. E você traz agora para uma convivência e vão viver agora momentos difíceis onde vão levar a exaustão do organismo. Aquela menina jovem, linda, agora já está envelhecendo num tempo recorde, está perdendo a sua elasticidade do seu corpo, o seu corpo está desandando, a sua pele está flácida, ela não come nada que possa ajudar para que o organismo reaja, ela está envelhecendo, ela está se encrudecendo, ela está ficando também nervosa com aquilo, ela começa também a ficar triste, ela também começa a ficar, oh não, meu Deus, os melhores anos da tua vida, de vigor, de força. Para quê? Agora, o marido vê isso acontecendo na mulher. A mulher que ele amava, hoje ele olha e tem vergonha, ou ele olha, ou ele tem pesar de dizer, eu tornei ela assim. Eu não possibilitei, eu não segurei a beleza dela, eu não segurei o bem-estar dela. Então o inimigo ganha com o sofrimento do marido, porque ele não casou para isso, porque amando ele quer o melhor para sua esposa, e a dor da esposa tem que aguentar, esperar o marido reagir. Sim, ela pode até trabalhar fora, mas se ela trabalhar fora ainda assim, se o marido não se encontrar, se o marido não... Então, vocês entenderam qual é o círculo vicioso? Os dois se martirizam, os dois sofrem, acabam os dois depois inimigos ainda. Porque acabam, sabe como, final de vida? Com mágoa. Um com mágoa do outro. Um magoado com o outro porque, como quem diz, puxa, podia ter casado com alguém diferente. Eu podia ter tido uma sorte diferente. E quem é que entrou no meio disso? O dedo sujo do inimigo. Quem é que entrou? Foram pessoas que trabalharam a vida toda. Foram pessoas que lutaram, pessoas de cicatrizes, como eu já falei. Muito deram seu esforço, não chegaram a lugar nenhum, foi em vão, como a palavra de Deus está dizendo, foi em vão foi o esforço deles. Antes, se eles tivessem chegado a Deus, até enquanto eles dormiam, até enquanto eles estavam em intimidade os dois, Deus estaria abençoando, Ele estaria edificando. Mas é isso que nós temos que mudar, é essa conversão que eu quero que você abra espaço e proceda na tua vida. Você já é trabalhador, agora seja uma pessoa consciente com a tua realidade, com a tua verdade com Deus. E você vai ver que as coisas vão se transformar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão serão acrescentadas. Então ele diz, ó meu filho, você tomou um caminho enganado, venha, volte-se para mim. E eu vou te ensinar um caminho novo. Ainda há tempo, meu filho. Ainda há. Houve uma época que os jovens queriam morrer com 25 anos, 26. Eles não queriam envelhecer. Depois essa idade foi aumentando. A idade foi aumentando. Hoje a pessoa está com 50, 60, ela quer viver 80, 90. Hoje é o contrário. Antigamente eles queriam morrer cedo. Hoje as pessoas querem viver mais. Mas é na esperança de encontrar melhores condições. É na esperança de vir a ser feliz. Eu quero que você tenha essa esperança. E eu quero que você entenda hoje, dessa lição para nós pelo pão de cada dia. Esse pão tem que ser abençoado. Esse pão de sofrimento não é como você pode imaginar, um pão abençoado como Deus gostaria de abençoar. Não é assim. Esse pão, ele te dá direito por justiça de que você trabalhou, você receba. E às vezes ainda seja lesado, seja ainda enganado. Agora, aquele entregue nas mãos de Deus, esse sim. Esse Deus vai te recompensar. Este é o pão abençoado que você recebe até enquanto dorme. Porque Deus não criou você para você tendo no teu organismo a condição de ser um ser ativo e que necessita de descanso, necessita de sono e tudo mais. Deus não criaria o sono para não deixar você dormir. Então não admita essas coisas que vão contra os princípios de Deus. Não admita essas coisas que vão contra a natureza de Deus. Você foi criado por Deus, nós somos luz. E nós temos direito a isso tudo. E quando você está se colocando agora por conta própria, em sofrer uma situação que não precisa, você está se descaracterizando. Não é culpa de Deus, não. E também não é culpa de Deus que você entrou numa instituição e não viu, como aqui nós estamos vendo, não tem estudo, não tem uma palavra, não tem uma edificação. Ou então, digamos que você, de tudo isso, você está ainda 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não resolve, não está resolvendo, saia dela, por favor, homem.
Saia dela pela tua família. Saia dela buscar agora alegria na tua casa. Você casou para isso. Vá buscar agora a juventude. Vá buscar agora o tempo para elas perdido. Vá buscar agora aquilo que você deixou que um dia sofresse porque você fez escolha errada. Então é obrigação de todo homem buscar assim. De todo homem buscar um lugar certo com Deus. Para não impor à sua família sofrimento desnecessário e a si mesmo. Vamos buscar, é tempo, você tem que buscar. Então, antes de nós andarmos nesta conversa, toda essa preparação que estamos falando pelo pão de cada dia, não é só a qualificação profissional que você está pensando, não. Não é só isso, você está querendo colocar Deus dentro do teu plano, você está errado. Então, hoje, começa a marcar isso, começa a liberar, diga, Deus, eu não quero que o Senhor atue no meu plano, eu quero que o Senhor me apresente o seu plano para mim. O meu plano é equivocado, o meu plano é ser um sofredor. Ou ganhar na loto, é uma coisa louca, assim, uma coisa absurda que ainda também não tem. Não vai ter a felicidade. O seu plano contempla a felicidade. O meu plano contempla o meu conforto. E o que eu acho que é felicidade. Mas não é. Um dia eu achei que felicidade era casar e hoje não sou feliz. Um dia eu achei que a minha felicidade era ter um filho e eu tenho e não sou feliz. Um dia eu achei que a minha felicidade era quando eu conquistasse a minha casa. Fui feliz por uns dias e hoje não sou mais. Então é assim. O que eu acho não vale. O que vale, o que importa é o que é. E você só vai ser feliz de fato quando você se render a Deus. Então deixa Deus te explicar. Hoje eu quero que você faça esse exercício. Antes que eu chame Deus, que é nosso costume, Deus venha para a minha causa. Deus, acerta aquela entrevista de emprego amanhã. Senhor, que aquela vaga seja minha agora. Senhor, me contempla porque eu possa prestar um bom concurso. Uma boa avaliação. Você está chamando Deus para dentro do teu plano, para Deus potencializar. Agora, o teu sofrimento está errado, querido irmão. Deus, me tire disso, meu Pai. Deus, eu preciso encontrar felicidade. Me socorra, eu preciso que os teus planos. Então hoje, falando do pão de cada dia, de trabalho, de serviço, você vai fazer não uma negociação, mas você vai fazer uma atitude semelhante a uma negociação. Você vai abrir mão de pedir que Deus venha na tua vida, que Deus venha para os teus planos. Você vai fazer o melhor negócio da tua vida por enquanto, nesse momento. E você vai dizer, Pai, eu quero que você apresente os teus planos para mim. E quando Deus apresentar os seus planos, Ele vai apresentar na casa do Senhor. Por isso que Ele está aqui. Se o Senhor não edificar a casa, se não tiver Deus aonde você vai, na tua igreja, também esquece que você não vai encontrar não. Então, se o Senhor não edificar a casa, e a casa também subentende o nosso templo vivo, você vai ter que ouvir, você vai ter que entender, você vai ter que procurar seguir isso. Porque a nossa rebeldia, às vezes peita a Deus. Às vezes quer mostrar para Deus que Deus está errado. Nós somos tão presunçosos, somos tão orgulhosos, que às vezes nós queremos dizer, ó Deus, não é bem assim. Acho que quanto eu ouvi de crente, de irmão, na igreja, quando eu dava conselho, dizia, mas acho que não é bem assim. Imagina quem é ele para dizer que não é bem assim. Quem é ele vindo de Deus? Então, quando Deus falar contigo, na casa do Senhor, você vai dizer amém. Você vai procurar seguir e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Agora, esse negócio que nós, todo dia, forçam-nos, tentando nos induzir a fazer parte de venha para minha história, traga Deus, traga o que você representa, se você é representante de Deus, traga para minha história. Isso é uma negociação feia, é uma negociação sórdida, feia, perdida, que vem assim, tentando dar um ar de seriedade, de eu quero mudar, mas na verdade não é. Na verdade é dizer, vem aqui, continue se moldando, se deixe levar pelas minhas palavras, assim, deixa eu te enredar nisso, para que você coloque essa força aqui, você coloque esse investimento aqui, para que dê certo. Olha que coisa, que absurdo. Não vou entrar na tua história, trazer a palavra de Deus para se adequar à tua história. Isso é loucura, isso é insanidade. Eu quero, apresentando a palavra de Deus, que você vá até Deus e não Deus venha servir a você. Você que vem buscar Deus. Se você tem esse propósito, continue vindo nessas lives nós, continue aqui nos acompanhando. Nós vamos mostrar onde vamos chegar. Em você não querendo isso, por favor, até abandone, não participe mais, porque você é uma mentira e eu não tenho nada a ver com a mentira. Você é mais um iludido no seu próprio egoísmo, achando que é o dono da verdade, que pode fazer tudo, e não é assim. Quando eu estou falando essas palavras, eu não estou dizendo de mim, homem, eu estou dizendo aqui da palavra de Deus, que nós buscamos e damos prova disso. Então não é nada de pessoal, e é no sentido de que eu te amo, unicamente.
Agora, se você tem um plano melhor, qualquer coisa, só, por favor, vou te pedir uma coisa. Se você não quer ser feliz ainda, ou se você acha que pode arriscar, jogar com a tua felicidade, com o teu bem-estar, você tem o direito. Mas eu vou te pedir uma coisa de todo o coração, não use o nome de Deus para isso. E também outra coisa, não deixe, por favor, se possível, não contribua para que essa humanidade, nesse tempo em que nós vivemos, eu e você, tenha uma marca triste de um povo rebelde, de um povo que não quis obedecer a Deus e não aceitou sua bênção. Tá bom, meu querido? Eu falo com pessoas que querem verdadeiramente progredir, pessoas que querem verdadeiramente vencer. E só vencemos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém, meu querido irmão? Que Deus o abençoe. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado por este esclarecimento. Obrigado por toda a vossa bondade e todo o vosso amor. Pessoas estão sendo curadas agora, estão sendo confrontadas, estão sendo vencidas, estão agora sendo tocadas. Pessoas estão agora curando feridas agora profundas. Pessoas estão sendo agora confrontadas em seu egoísmo, fonte de muitos problemas. Coisas estão acontecendo nesse momento, e especialmente a tua luz, o teu amor seja sobre todos nós. Certos de que a tua palavra é transformadora. Que essa palavra tem agora a propriedade de chegar no coração de cada um, transformando verdadeiramente, colocando agora, Senhor, em bom termo, a sua verdade, meu Deus. Que na nobreza do teu Espírito Santo possamos todos agora, em reverência ao Senhor Jesus Cristo, em tudo o que o Senhor tem nos dito e ensinado, para a honra e glória do vosso santo nome, a esse dia de hoje, a esse ensino que o Senhor acaba de nos passar, a essa recomendação, a esse esclarecimento, a esta bênção, nós dizemos amém. Que Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, com a paz do Senhor. Eu me sinto muito saciado pela palavra do Senhor hoje. Por favor, querido, eu conto contigo, tá bom, meu amado irmão? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguém que eu possa estar. Temos um grupo aqui de irmãos. Oh, Deus querido, povo lindo, povo maravilhoso, povo de Deus. Irmão Denise, lá do Rio Grande, espero, querida, agora, semana que vem, está aí por aí. Vamos ver se nós podemos conversar. Irmão Giovanni, lá também de Santa Catarina agora. Irmã Janete, irmão Kleber Michels, aí, guerreiro. Nós vamos deixar nossas marcas nesse tempo, meu querido. Clarinda Estopa, irmão Dalmar Rocha, outro guerreiro aí. Ó, a igreja não é brincadeira, irmão Dalmar. Aonde você estiver, meu querido, exige essa condição. Não somos instituição, não. Nós não somos massa de manobra, não. Nós somos o organismo vivo, onde está o Espírito Santo de Deus, onde habita o Senhor. Temos essas prerrogativas que outros não têm. E aqueles todos que vão entrar, ou que estarão juntos, hoje sabendo que tem aqui um toque de recolher, que muitas pessoas estão se recolhendo, então elas estão todas preocupadas com esses reveses do governo aí. Então, não são muitos que estão presentes, mas irão certamente assistir depois. Então, igualmente, que Deus esteja os abençoando a todos. Irmã Ana Carla, irmã Débora, aqui também, irmão Freire, enfim. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu amor a todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a cada momento mais, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus.